Como hoje o tema específico para o Dia dos Pais, eu queria aqui dedicar a minha palavra, mencionar realmente a parte aqui que eu quero usar nessa noite, direcionada aos pais. A Bíblia, quando ela fala de homens, ou talvez de pais, logicamente nós entendemos que ela está falando da pai homem e pai mulher. Porque tem muitas mães que são pais, que faz o papel de pai, mesmo não tendo a figura do homem dentro de casa. Nós sabemos que existe muito isso nos dias de hoje. E fazem um papel, às vezes, muito melhor do que nós, muitas vezes, as mulheres. Não é? Então, quando eu mencionar aqui pais, eu estou dizendo que são pais, mãe e pai. Amém? Então, você que está aqui, mulher, nessa noite, não acha que a minha palavra ou a palavra do Senhor é direcionada somente aos pais homens que estão aqui. Não, é para todos, é para as mulheres e para os pais homens e pais mulheres. Amém? Então, irmão, nesse sentido, é fato dizer que tem uma data específica para comemorar o Dia dos Pais, como tem para o Dia das Mães. Porém, é notório, é de fácil conhecimento nosso que o Dia das Mães tem muito mais ênfase do que o Dia dos Pais, sim ou não? Até mesmo para o comércio. O comércio, o Dia das Mães, se eu não me engano, uma das principais datas de faturamento, ou se não a segunda. É por aí, eu acho que só perde para o Natal, alguma coisa nesse sentido. E nós, pais, ficamos muito para trás das outras datas comemorativas. Por que será que é isso? Por que às vezes acontece isso? Hoje pela manhã, só para dar uma descontraída, conversando com o nosso irmão Juvenal, ele até brincou comigo. Ele falou para mim, não, irmão Zé, eu falei para os meus meninos lá em casa, eu não quero esse negócio de canequinha mais não. Aquelas canequinhas para o Dia dos Pais, escrito papai, eu te amo, e só fica naquilo. E para a mãe vem aquele presentão bonito, uma caixona grande, uma roupa, aquela coisa, sabe? E para nós, às vezes, é uma enxuruquinha, né, irmão Juvenal? Então, nós, como pais, nós queremos dizer para os nossos filhos que nós queremos ser importantes na vida de vocês, assim como as mães. Não só para ensiná-los, para cuidá-los, para criá-los, mas também para ganhar os presentes. Amém? Né, irmão Juvenal? Glória a Deus. Brincadeira à parte. Vamos ao que nos interessa, né? Então, assim, nós, os pais, muitas vezes, não estamos realmente, às vezes, assumindo o nosso papel como está escrito na palavra do Senhor. E nessa noite eu quero aqui meditar com os irmãos, trazer para a nossa reflexão o sentido de ser um pai que é aprovado por Deus. Nós sabemos que na Escritura, na Bíblia Sagrada, são mencionados muitos pais. Eu quero fazer aqui uma breve introdução para depois a gente ler a palavra de Deus. Senão os irmãos podem dizer assim, o rapaz é tão despreparado que nem a Bíblia ele vai ler. Mas eu vou ler sim, tá bom? Eu quero dizer para os irmãos assim que na Bíblia nós vemos aqui alguns pais que não funcionou muito bem, mesmo sendo grandes homens de Deus. Eles não conseguiram transmitir, eles não conseguiram trazer para os seus filhos aquilo que eles viviam na prática. Por que será isso? Porque eram grandes homens de Deus. Nós podemos mencionar aqui o profeta Eli, seus filhos, foi uma tribulação. Quem não conheceu a história lá de Ofni e Finéias, deu um trabalho danado para os seus pais. Nós temos aqui outros sacerdotes que tiveram os filhos e tiveram grandes problemas, né? Como até mesmo o próprio Jacó, teve seu filho José, que ele teve um desentendimento, os irmãos não batiam, ele não conseguiu trazer uma comunhão na casa dele entre os irmãos, e teve outros e outros, nós podíamos citar aqui. Mas eu não quero falar do que não deu certo, eu quero falar do pai que deu certo.
Tem um na Bíblia que deu muito certo e é um exemplo para nós. Eu quero também, irmãos, referenciar, às vezes, uma boa parte do que eu disser aqui nessa noite ao reverendo Hernanes Dias Lopes, que quando o pastor falou para mim trazer essa palavra, eu fui ouvir mensagens dele, eu fui ler textos dele, que é um homem que eu acompanho, que eu sigo, que é um grande homem de Deus, uma referência para nós nos dias de hoje. Amém? Quem não conhece, eu indico e peço para você que ouça mensagens e acompanhe reverendo Hernanes Dias Lopes, um grande homem de Deus. E parte do que eu vou dizer aqui eu quero atribuir a ele. Amém? E ele, num dos seus estudos, ele diz que um dos pais que foram aprovados por Deus está no livro de Jó, no capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Logicamente, você vai logo entender que o pai aprovado por Deus foi Jó, né? Que o reverendo Hernanes Dias Lopes quis dizer aqui. Então, nós vamos ver aqui a qualidade de um pai aprovado por Deus. Diz assim, o capítulo 1 de Jó, até o versículo 5. Capítulo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 1.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Então, o homem que, segundo o Hernanes Dias Lopes, é uma referência de um homem de Deus, de um pai exemplar na Bíblia Sagrada, Jó, ele fazia tudo isso que nós lemos aqui em prol dos seus filhos. Para nossa reflexão nessa noite, eu quero pontuar aqui 3 tópicos a qual esse homem trouxe aqui para nós nessa noite. Jó era um homem exemplar, diz a Bíblia, que no decorrido turno de dias, seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. A preocupação dele com os seus filhos, né? Primeiro ponto, um pai preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Sabe, irmãos, hoje pela manhã o pastor Pedro nos deu uma palavra justamente sobre a responsabilidade de sermos pais. Será que o mundo está do jeito que está? Se nós olharmos para o lado negativo, o mundo está muito ruim, está muito complicado, não está fácil. Mas se a gente olhar para o lado positivo, ainda tem jeito, ainda tem salvação. Nós olhamos uma igreja hoje, um dia domingo, um dia comemorativo, pessoas vindo à igreja ainda preocupados com o evangelho, buscar uma palavra, um direcionamento. Então, eu vejo que ainda tem jeito. Tem jeito para a humanidade. Quantas vezes nós, em uma roda de amigos, em uma conversa, às vezes, onde a gente está conversando, nós ouvimos pessoas dizer assim: não tem mais jeito,
O mundo não tem mais jeito, não tem volta. No caminho que está, não tem mais volta. Mas tem volta. Deus ainda não perdeu o controle e não vai perder. Sabe por quê? Porque tem a igreja, tem nós. E eu quero trazer essa responsabilidade para nós, pais. Eu digo quando vou repetir, pais e mães. Será que nós estamos transferindo o que nossos pais transferiu para nós, nós estamos transferindo para os nossos filhos? Nós estamos preocupados com isso, com a geração vindoura, com as nossas crianças? Você que às vezes já pensa assim, meus filhos já estão grandes, eu não tenho mais o que fazer, eu fiz o que era possível. Tudo bem, não estou te culpando que às vezes na caminhada o seu filho não deu certo, não está na presença do Senhor, mas eu quero dizer para você, não perca a esperança, porque a palavra do Senhor diz que a mãe que ora, a mãe que joelha, o pai que ora, o pai que busca, o filho volta. E nós temos que acreditar nisso, porque o pai é o sacerdote do lar, ele tem a sabedoria e o discernimento de profetizar, de buscar uma palavra direcionada para o seu filho. Então, quando eu digo da responsabilidade nossa, às vezes, quando nós ainda temos filhos pequenos, adolescentes, que ainda está sobre a nossa tutela, sobre a nossa guarda, a nossa responsabilidade é maior. Sabe por quê? Porque nós temos que pensar não só nos nossos filhos dentro da nossa casa, nós temos que pensar como que os nossos filhos agem lá fora, quando eles não estão presentes junto conosco. Nós temos que preocupar sim, saber o que os nossos filhos estão vivendo aí fora, que tipo de coisa que eles estão alimentando, que tipo de palavra que eles estão ouvindo lá fora. Nós temos que indagar, nós temos que, às vezes, não é usar a palavra chato, mas às vezes nós temos que ser chato, para que lá na frente nós possamos ter resultado dessa nossa, às vezes, essa nossa insistência, essa nossa chatice. Porque sabe, irmãos, todos nós que somos pais, somos filhos, sim ou não? E às vezes nós demoramos demais para perceber isso. Nós demoramos demais. Tem filho que só vai entender que é filho o dia que ele é pai, porque dá tanto trabalho para os pais, que ele só vai entender que ele foi um filho que foi tribuloso, que ele foi um filho que deu trabalho, o dia que ele tem um filho dando trabalho para ele. É assim ou não é? Muitas vezes é assim. Nós só vamos entender o valor de um pai na nossa vida o dia que nós formos pai. O dia que nós formos pai, nós vamos entender que quando éramos filhos, ainda não éramos pai, a gente dava trabalho. O que eu quero dizer nessa noite? Você que aqui é filho, é adulto, tem entendimento, e você ainda às vezes dá um trabalhinho para o seu pai, reflita. Porque o dia que você tiver um filho, você não vai querer que seu filho faça aquilo que você às vezes faz com seu pai. Não estou aqui apontando dedo, dizendo que você é um filho que dá trabalho, não, longe de mim. Mas eu sei que muitas vezes nós demoramos a entender que poderia ser mais fácil, deveríamos não dar trabalho para os pais, deveríamos ser mais obedientes, porque a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos aos nossos pais biológicos, principalmente o nosso Pai Celestial, as coisas dão mais certo para nós. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Amém? Então, nesse primeiro ponto, meus irmãos, nós vemos aqui um pai preocupado com a vida espiritual de seus filhos. Primeiramente, o texto registra que Jó chamava seus filhos e os santificava. Você que é pai, eu, por exemplo, também, a palavra, quando eu fui refletir, falou bastante comigo. Sabe o que é santificar o seu filho?
É você na hora de deitar, ir lá orar com eles. É na hora de levantar de manhã, abençoar o seu filho para que ele tenha um dia abençoado. Isso é você orar, abençoar o seu filho. Perceba a diferença de quem faz a liderança espiritual do pai dentro de casa. Isso é um pai de verdade, no sentido estrito da palavra. Jó estava preocupado não apenas com a educação dos seus filhos. Às vezes nós preocupamos muito, irmãos, e não é nada errado preocupar, e educarmos os nossos filhos simplesmente para a vida social, no contexto social, na nossa sociedade local, na igreja, na escola, no trabalho. Isso talvez seja uma coisa lógica, que isso é quase que uma obrigação, que nós possamos fazer com que os nossos filhos sejam educados, sim ou não? Agora, e no sentido espiritual, não é? Então, o Jó, ele além de educar os filhos dele, ele preocupava com os filhos no sentido espiritual. Ele orava, ele santificava os filhos dele, né? E muitas vezes nós preocupamos com nossos filhos apenas na provisão e erramos muitas vezes nisso. Quantas vezes nós somos providos com alguns bens materiais, tem uma vida às vezes financeira satisfatória, nós às vezes estragamos os nossos filhos, sabia? Dando aquilo que é desnecessário. Muitas vezes o filho fica ali, não vou procurar um serviço porque o meu pai e minha mãe vai me dar. Eu não preciso levantar tão cedo porque meu pai e minha mãe vai me dar. Essa responsabilidade, meus irmãos, é nossa, de trazermos uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo para os nossos filhos, para que eles possam tornar realmente homens, para que eles possam crescer como um ser humano educado no sentido social, mas também na responsabilidade, no caráter, na personalidade. Amém? Eu trabalho em um lugar aí há bastante tempo, onde muita gente procura emprego lá. Eu quero abrir esse parênteses, só para a gente entender. É direto, vai mãe, principalmente as mães, procurar emprego para os filhos. Rapazão de 18, 20 anos, 20 e poucos anos. E às vezes eu não culpo o jovem ou adolescente porque ele não teve essa atitude, porque foi mimado demais, porque ele foi muito apaziguado, ele foi muito paparicado. E isso a gente tem que entender que não faz bem, não faz bem. Quantas vezes já foi pai também procurar serviço para os seus filhos? E pasme vocês que durante essa experiência, desse período que eu trabalho lá, que já tem algum tempo, eu trabalho nesse lugar há 31 anos, então eu tenho algumas experiências. Já aconteceu da gente conhecer muito o pai e a mãe, e por conhecimento do pai e da mãe, você acaba abrindo a oportunidade do emprego para o filho. Olha, eu vou dizer para vocês uma verdade. A possibilidade de dar certo é bem pequena. Porque aquele jovem, ele vai entrar ali talvez sem uma experiência nenhuma, porque a maior experiência que tem que ter é dentro de casa. Não é feio a mãe e o pai colocar um filho para lavar um banheiro, lavar uma vasilha, limpar uma casa, porque isso faz parte do labor, do trabalho. E quando ele chega lá fora, porque lá onde eu estou dizendo para vocês, é um posto de combustível. Lá quem trabalha lá, ele pode trabalhar num caixa, mas ele pode lavar um banheiro. Se o filho, se aquele adolescente, se aquele jovem nunca fez isso na casa dele, ele vai falar, eu nunca fiz isso lá em casa, por que eu vou fazer isso aqui? Então, irmãos,
Eu só estou falando assim da responsabilidade da gente ter uma maneira de educar os nossos filhos da maneira correta, para viver educado na sociedade e no sentido da palavra de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus? Então vamos continuar, né? Então, às vezes a gente preocupa muito com a educação, com a provisão, mas, sobretudo, Jó era, sobretudo, profundamente preocupado com a vida espiritual de seus filhos. Isso aqui é outra coisa, muito importante. E às vezes nós deixamos os nossos filhos em casa, muitas vezes jogando um videogame, alguma coisa nesse sentido, e vamos nós, os pais, para a igreja e deixamos eles. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, que a responsabilidade espiritual dos nossos filhos está sobre as nossas costas. Essa não tem outra. Se nós conhecemos a palavra, somos membros de uma igreja, frequentamos uma denominação e não conseguimos levar nossos filhos, quando ainda está sobre nossos cuidados, quando ainda está criança, lá na frente nós corremos um grande risco de pagar um alto preço. Amém? Porque muitas vezes nós vemos pais que levaram seus filhos, como é o caso daquele sacerdote que eu dei exemplo no começo, eram filhos criados dentro da igreja e deram trabalho. Você imagina aqueles que têm a possibilidade, têm a oportunidade de trazer seu filho para dentro da igreja e às vezes não traz, porque não quer apertar o filho. Não, às vezes a gente tem que ser um pouco mais firme com o filho. Hoje pela manhã ainda o pastor Pedro mencionava que muitas vezes os pais não querem trazer os seus filhos para a igreja quando ainda são criança pequena, de 2, 3 anos, quando está começando a caminhar, porque às vezes os pais acham que dá trabalho na igreja. Corre para lá, corre para cá. Ele ainda mencionava, é melhor que seu filho corra aqui dentro da igreja, dê trabalho quando criança, para que depois ele não te dê trabalho quando adulto. Não preocupe, aqui dentro da igreja vai voltar as salinhas agora, logo está passando essa pandemia, graças a Deus, logo vai voltar os cultos infantis, vai ter as salinhas denominadas a eles, e com isso você não precisa preocupar. Eu não vou na igreja que minha criança dá muito trabalho. Não deixe de vir. Você tem que vir, porque é aqui que vai instruir a criança no caminho do Senhor. Eu quero até ler um texto que eu separei aqui para falar sobre essa questão de criança, que está no livro do Êxodo, ainda lá atrás, no livro do Êxodo. Desculpa, irmãos. No Êxodo tem uma passagem aqui que é dos 10 mandamentos, né? Eu quero mencionar daqui a pouco. Que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4 até o versículo 9. Deuteronômio, todo mundo sabe que quem escreveu foi o grande libertador de Israel, Moisés. E ele estava escrevendo, fazendo as leis, e ele deixa isso escrito aqui para nós. Versículo 4 do capítulo 6 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha o que diz o 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tábua, na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Sabe que
o nosso irmão Moisés, aqui o grande libertador de Israel, está dizendo, para dizer para nossas crianças, ainda quando criança, olha, tu inculcarás os teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa. O que é isso? O culto no lar, o culto doméstico. Você lê a palavra com teus filhos, nós lermos a palavra com nossos filhos, fazer o culto no lar. Aqui ele está dizendo, ao deitar, ao levantar, na hora do almoço, no café da manhã, falar dessa palavra, ensinar as crianças, ensinar os nossos filhos. Amém? Então, irmãos, eu queria referenciar isso daqui com relação à criação, a criança, né, ainda quando criança. E o nosso grande aqui, Jó, ele fazia isso com os seus filhos, né? Ele era preocupado com a vida espiritual de seus filhos. Antes de preocupar-se com a escola de seu filho, que é faculdade, ele vai fazer, vai trabalhar. Preocupe-se em ensinar o seu filho a ir para a igreja. Porque trazendo nossos filhos para a igreja, ele vai bem na faculdade, ele vai bem no trabalho. Você pode ter certeza disso. Não preocupe de antecipar o processo. Traga para a igreja, que nós sabemos que a palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar quem? O reino dos céus. E as outras coisas vai dar certo. Não é bem assim que fala não, mas eu quero dizer assim: as outras coisas vai dar certo. Amém? A palavra diz que buscar o Senhor em primeiro lugar e tudo vai dar tudo certo. Amém? Glória a Deus. Você que está aqui nessa noite, não deixe de fazer isso. Chame o seu filho, conversa com ele. Aprenda que o sacerdote do lar é o pai e a mãe, não é o irmão, não é o pastor, é o pai e a mãe que tem que cuidar. Amém? Segundo tópico, Jó era um pai intercessor. Em segundo lugar, diz o texto que Jó levantava de madrugada, com o propósito de colocar seus filhos diante do altar. Já pensou? O homem acordava de madrugada para orar pelos filhos. Tinha uma preocupação com os filhos. Eis aqui a figura de um pai intercessor. Qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos de madrugada? Quem de nós aqui, eu vou ser sincero aqui, eu não vou ser hipócrita não. Às vezes eu acordo de madrugada, eu até lembro dos meus filhos, às vezes direciono alguma palavra, mas é difícil. E às vezes você nem abre o olho para orar, nem abre o olho direito, você já dorme de novo. Não, orar é você levantar, ajoelhar, lembrar, colocar os filhos na presença do Senhor. Amém? Lembrando que a responsabilidade da geração vindoura é nossa. Amém? Então, Jó era um homem que orava pelos filhos. Tinha também um momento secreto, onde ele sozinho apresentava seus filhos a Deus. O texto ainda registra que oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Ou seja, não havia um filho sequer que Jó deixasse de orar. E ele tinha 10, hein? Nós lemos aqui que ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Amém? Ele não deixava de orar por nenhum, fazia sacrifício por eles. Jó não ponderava se este filho dava mais trabalho do que o outro ou não. Jó, ele tratava todo mundo igual. Irmãos, eu quero aqui abrir mais um parênteses para a gente refletir sobre essa questão. Nós lemos aqui nos versículos do livro de Jó que ele teve 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Não sei se você lembra aqui, acho que está no capítulo 7, se eu não me engano, ele menciona que esses filhos, eles, não li nem o 7, o 4, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes.
Jó, ele era um pai que ele tinha a capacidade de apacentar. Era uma família unida. Você pode ver aqui que maravilha. Eles faziam rodízio no almoço de domingo, trazendo aqui para o nosso palavreado mais simples. Um domingo almoçava na casa de um, na casa de outro, na casa de outro. Está escrito aqui, ó. Seus filhos iam às casas uns dos outros, convidava todo mundo, sentava. Então, quer dizer, ele tinha 10 filhos e eram todos unidos. Coisa rara de nós ver hoje em dia, irmãos. Está muito raro nós ver hoje em dia. Às vezes, tem família que tem 2 filhos. Um filho, um casal, 2 homens, 2 mulheres, assim. E vive uma contenda terrível. E isso aqui, nós podemos atribuir muitas vezes a nós pais. A maneira que foi criado, o jeito que foi direcionado, o jeito que foi doutrinado. Muitas vezes nós não devemos culpar, muitas vezes, os irmãos por desentendimento, não. Às vezes a culpa é nossa, como pais, como líder. Nós não sabemos direcionar, nós não somos aquele pai que apazigua, aquele pai que é um pai apacentador. Jó não, os filhos dele eram exemplo. Por quê? Porque ele fazia isso, ele intercedia, ele colocou primeiramente os filhos na presença de Deus. Ou seja, os filhos do homem eram crente. E crente tem união. E crente tem paz. Ah, mas é a fase da adolescência, a fase da juventude, é complicado. Nós sabemos que é. Mas é crente. É crente. Então, se é crente, tem desentendimento? É normal? Tem. Mas vamos ter um diálogo, né? Vamos, na hora de ter um diálogo, sentar e conversar como cristãos. Nós temos que ser diferentes. Amém? Então, nós víamos aqui que os filhos de Jó é uma referência para nós nos dias de hoje, onde o mundo está tão complicado. Outra coisa que nós vemos hoje, né? Eu quero até citar isso também. Principalmente quando se fala em valores, em dinheiro. Há uma desarmonia entre as famílias. E esse homem era o homem mais rico do Oriente. Tinha 10 filhos e não brigava por bens materiais. Você viu? O que é você dar o princípio do filho lá dentro da palavra de Deus? Não esqueçamos nós que Jó criou os meninos dele desde novinho na presença do Senhor. Essa é a diferença. E quando crescer não vai dar trabalho. Você pode ver que os meninos dele aqui não dá trabalho. Na Bíblia não vai mencionar até a morte desses meninos, eles dando trabalho. Porque o pai teve um cuidado de criar esses meninos na presença de Deus. Amém? E vale a pena, viu? Vale a pena, porque a palavra de Deus é verdadeira. E nós temos um grande exemplo aqui, que é Jó. Jó, para ele não tinha um filho melhor do que o outro. Aquele que se... Outro era mais bom. Não, ele não tinha isso. É obediente, e o primeiro. Definitivamente não havia esse espírito no coração de Jó. Diz o texto que ele apresentava seus filhos individualmente a Deus. Ele falava o nome. Sabe, irmãos? Na hora que a gente for orar pelos nossos filhos, a gente tem que mencionar o nome dele. Jó, que ele orava, ele apresentava os filhos diante de Deus, falando o nome. Olha, eu apresento o fulano, eu apresento o ciclano. No meu caso, eu apresento a Evelyn, eu apresento o Davi na presença do Senhor. Você que tem seu filho, fala o nome dele nas suas orações. Coloca o nome dele individualmente. Porque cada um tem uma personalidade. Deus vai agir da maneira que cada um tem a sua maneira de agir. Amém? Então o Jó, ele apresentava os filhos dele individualmente. Não esquecia de nenhum. Sempre haverá esperança para a família onde houver uma mãe que ora. Sempre haverá esperança para a família onde houver um pai
comprometido em interceder por seus filhos. Antes de falar de Deus para os nossos filhos, precisamos falar de nossos filhos para Deus. Amém? Olha que frase. Antes de falar de Deus para nossos filhos, precisamos falar de nossos filhos para Deus. Amém? Terceiro e último tópico aqui, um pai que era perseverante. Eu tenho certeza que você é perseverante pelo seu filho, porque nenhum de nós somos capazes de desistir de um filho nosso, sim ou não? Por mais que às vezes no começo, na caminhada, quando ainda era criança, você o levou para a presença do Senhor, e ele às vezes, nos intempéries da vida, desviou para outro caminho. Você jamais vai desistir do seu filho. Pai, mãe, sempre vai estar querendo a volta do filho. O próprio Jesus Cristo deixou uma parábola para nós, que aquele filho pródigo, né, que quis sair, quis tomar o destino dele. Porque a Bíblia menciona para nós pais que nós temos uma idade da razão para educar, para ensinar os nossos filhos. A Bíblia não dá exatamente qual é a idade da razão. Mas a idade da razão, se a gente for olhar, trazendo para o contexto dos nossos dias, nós entendemos que seja aos 18 anos, quando a pessoa se habilita para estar na sociedade como uma pessoa, vamos dizer assim, de maior. Mas depois dos 18 anos, esse filho deixa de ser nosso filho? De maneira alguma, né? Então nós temos que ser perseverantes. Às vezes você pai, você mãe que está aqui nessa noite, tem um filho que está acima dessa idade, tem te dado trabalho, você é perseverante na oração com ele? Ou você já desistiu? Jamais desista, porque a palavra de Deus diz aqui que Jó ele era perseverante com seus filhos. Ele não deixava de orar pelos seus filhos. É um pai perseverante. Em terceiro e último lugar, podemos destacar a regularidade com que Jó fazia isso. A palavra empregada pelo autor, sacro e continuamente, dando a ideia de uma prática frequentemente ininterrupta. Jó sempre apresentava seus filhos diante do altar do Senhor. Sabe o que eu quero aprender com isso? Que nós não devemos apresentar os nossos filhos na presença do Senhor só quando chegar a notícia ruim. Ah, o seu filho estava em tal lugar indeterminado. Ah, o seu filho fez isso. Ah, o seu filho caiu de moto, machucou. Ah, o seu filho estava bebendo, o seu filho estava drogando. Não é só nos momentos de dificuldade. Jó fazia isso ininterrupto. Sabe o que é isso? É orar sempre, lembrar dos filhos sempre, nas orações. É de manhã, é à noite, na hora de deitar. Sempre lembrar dos filhos na oração. Sabe, irmãos, a nossa responsabilidade como pais, quando às vezes a guarda dos nossos filhos não está conosco mais, é colocar o Espírito Santo para perto dele, porque é Ele que conduz, é Ele que cuida. Nós não estamos lá vendo, mas o Espírito Santo de Deus que está vendo. É o Espírito Santo de Deus que cuida. Nós não estamos lá ocularmente vendo, mas o Espírito Santo de Deus está lá. Se você estiver intercedendo, se você estiver orando, e Deus está cuidando, Deus está protegendo. Sabe, até o dia que ele cair em si, como aquele filho pródigo caiu, e retornar para a casa do Senhor. Amém? A esperança de um pai que intercede pelo filho, a esperança de um pai que ora pelo filho, sempre é essa. Ver um filho entrando pela porta da igreja, sentar, comungar com o pai, viver na presença do Senhor. Isso não tem maior conforto para uma mãe, para um pai que ora pelo filho que às vezes está lá fora. Amém?
Quantas vezes eu já presenciei isso? E eu tenho prova e testemunho. E oração de pai e de mãe faz o filho voltar para casa, sim. Nunca desista do seu filho. Amém? Então, irmãos, para nós concluirmos, ore sempre pelos seus filhos. Se o seu filho já é um servo do Senhor, continue orando por ele, porque para que ele permaneça firme, nunca caia, nunca saia da presença do Senhor. Como é o meu caso, eu tenho meus 2 filhos aqui na igreja. O pastor até mencionou, deu exemplo deles hoje de manhã. Você sabe, a preocupação às vezes é maior. Por quê? Meu filho agora fez 18 anos. Daqui a pouco ele se acha habilitado. Já não vai ouvir às vezes os meus conselhos mais. O que é que eu posso fazer? Interceder, orar, para que ele permaneça firme na presença do Senhor. E se Deus o livre, vacilar, ele entenda que a semente foi plantada. A semente foi semeada. Amém? Ore sempre. Os seus filhos devem ser o primeiro item da sua lista de oração. Já pensou? Nossos filhos é o primeiro item das nossas orações. O primeiro item das nossas orações é o nosso filho. Sabe por quê? Eu fiz questão de mencionar isso aqui. O filho nosso, quando ele está aí fora, ele está representando o que o pai é. A pessoa, se o filho nosso está errado, e o pai dele é uma pessoa de caráter, é uma pessoa correta, a pessoa, por mais que ele tente criticar, ele vai dizer assim: eu conheço o pai desse rapaz, dessa moça, ele não é desse jeito, ele está no caminho errado. Por mais que ele tente criticar, ele vai dizer isso. Agora, se o pai é atrapalhado, e o filho está lá no mundo, ou às vezes o filho está na igreja e o pai lá fora, vice-versa, então vira as pessoas criticam. As pessoas criticam, falam: olha, não soube criar o filho. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes não é isso. Amém? E a palavra de Deus diz, em Malaquias, que Jesus, ele se esforçou. Está dizendo assim em Malaquias 4:6. Gostaria até de que os irmãos colocassem aqui, para nós tivéssemos 4 no versículo 6, Malaquias 4, versículo 6, que uma das atribuições da vinda de Jesus Cristo, sabe para que foi? Para que os filhos convertessem aos pais e os pais convertessem aos filhos. Sabe o que é isso? O filho ouviu o conselho do pai, o pai ouviu o conselho do filho. Os dois andar em unidade, andar junto. Foi um dos grandes atributos para que Jesus viesse ao mundo. Jesus veio para morrer na cruz para nos salvar, sim. Mas isso daqui foi uma profecia. Que Jesus viria para converter o coração dos filhos aos pais, dos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Para que não venha, para que Deus não se levante, sabe? Então, isso aqui é um versículo que nos ensina muito, que nós devemos ter reciprocidade com nossos filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu disse que lá no Êxodo 20 está escrito isso. E no capítulo de Efésios 6, para mim concluir, está escrito assim, capítulo 6 de Efésios diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha o que diz o versículo 3 para os filhos: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? Irmãos, quando os filhos obedecem o que o pai pede, tem longanimidade aqui na terra. É tão importante isso para nós filhos hoje. Aí vem aqui para os pais também. E vós, pais,
não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e de admoestações do Senhor. Sabe o que é isso aqui para nós, pais? Corrigir o filho dentro da palavra de Deus. Não é ser aquele ignorante que age de qualquer maneira. Não, age como cristão, com sabedoria, com prudência. Tem uma correção para o filho? Chama o filho, conversa. Tenha calma, pondere com o filho. Não é xingando, não é batendo que resolve. Não traga ao seu filho a ira. Quantas vezes nós vemos filhos sair de casa porque o pai não tolera o filho? Pais mandando filhos sair embora, mandar embora porque não tolera, um não tolera o outro. Quantas vezes nós vemos casos assim? Fora da palavra de Deus, fora do contexto de Cristo. Amém? Então, um grande mandamento, honrar o pai e a mãe, vai ter longevidade aqui na terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero agradecer imensamente vocês pela tolerância, pela paciência e dizer para vocês, não sou pastor, não sou um pregador, estou aqui como um quebra-galho do nosso líder, né, do pastor Pedro, que pediu para mim trazer essa, não é uma mensagem, é uma reflexão para nós pais nessa noite, que nós possamos refletir. E você, depois que estiver em casa, pais, mães, leia a palavra, reflita sobre